Direção e cansaço não combinam. Uma pesquisa da Academia Brasileira de Neurologia comprovou que um motorista que dorme 6 horas tem 10 vezes mais chances de se envolver num acidente que o que tem 8 horas de sono. Uma campanha quer chamar a atenção para a importância de se pegar a estrada sem sono e sem cansaço. Em busca do sonho de viver do futebol, garotos testam talento em Peneira do Noroeste. Na entrevista do dia, o tema é suicídio. Quem conversa com a gente sobre como ajudar jovens que pensam em tirar a própria vida é o vice-coordenador do Centro de Valorização da Vida de Bauru, o Luiz Antônio Ramos. Está no ar o Unesp Notícias desta terça-feira, 18 de abril. Boa noite. A gente começa esta edição com um alerta para os motoristas. Pegar a estrada com sono pode ser tão perigoso como dirigir alcoolizado. Uma noite mal dormida aumenta em até 20 vezes as chances de se envolver num acidente. Leonardo tem 30 anos de estrada. Natural do Rio Grande do Sul, viaja pelo Brasil transportando cargas. Em uma das rotas, foi pego pelo sono. Já me aconteceu de vir para São Paulo mesmo e me dá sono, e o cara tem que parar, né? Porque senão tá muito perigoso, né? Parei, né? Andei, vi que não dava mais, parei. Porque o cara é obrigado a parar. Entre os colegas de profissão, o gaúcho acredita que a maioria cumpre intervalos de descanso, com exceção de alguns motoristas menos experientes. Hoje, a maioria dessa gurizada mais nova, sabe? Tem uma piazada no trecho aí que eles aí são bem loucos. Não param mesmo, né? O negócio deles é andar. Mas a maioria para. No caso do Leonardo, a carreta de onde ele tira o sustento também é o local para descanso. Tudo para repor as energias e seguir bem na estrada. Nós temos uma norma na empresa lá mesmo, né? O cara tem que rodar, depende do horário que tu sai, tu tem que parar 9 horas para descanso. É a norma da empresa. Se tem, os caminhões rastreados, tudo, né? Então o rastreador, não adianta querer parar, que o rastreador conta se tu parou ou não parou, né? Então a gente é obrigado a parar. Então não tem como fazer. Mais segurança para o senhor também. É melhor, a gente trabalha sempre descansado, né, cara? Tu para aí, chega às vezes que 8 horas e dorme amanhã até 6 horas da manhã e vai embora. No outro dia tá tranquilo, não tem preocupação com nada. Segundo este médico especialista em distúrbios do sono, intervalos para descanso e horas de sono são fundamentais para a nossa saúde. Uma noite mal dormida pode ter consequências imediatas. Uma das consequências agudas, né, já no dia seguinte, é que o desempenho dela fica aquém do que deveria ser. Então, tanto o desempenho cognitivo, ou seja, as atividades que exigem atenção, raciocínio, reflexos, né, de defesa, entre outros, quanto essa questão de atenção, né? Então, a atenção fica diminuída. Dormir mal uma noite que seja, já é um fator de risco para o indivíduo se envolver em algum acidente automobilístico. E as pesquisas comprovam o que diz o médico especialista. De acordo com um estudo feito pela Academia Brasileira de Neurologia, um motorista que dorme entre 5 e 6 horas tem 10 vezes mais chances de sofrer um acidente do que um profissional que dorme as 8 horas recomendadas. Se ele dormir entre 4 e 5 horas, o risco de acidente é 12 vezes maior. Já para quem dorme apenas entre 3 e 4 horas, as chances sobem para 20 vezes. Além do descanso, a orientação aos motoristas é evitar alimentos, bebidas ou medicamentos que possam causar reações no organismo. Existem algumas medicações também que às vezes podem causar sonolência, né? A gente tem os tranquilizantes, alguns antialérgicos, né, podem causar sonolência, alguns relaxantes musculares. Para alertar os motoristas, órgãos de segurança no trânsito se reuniram para promover a campanha Não Dê Carona ao Sono. O objetivo da campanha é reduzir o número de acidentes relacionados aos distúrbios do sono e atenção, né, ao perigo de dirigir cansado. É importante alertar e conscientizar os motoristas da importância da parada para o descanso. Eles têm que ter atenção também à saúde e uma boa noite de sono, que é importante também as paradas regulares para o descanso. Para que a mensagem chegue aos condutores, vários recursos têm sido usados.
Além das mensagens nos PMVs, né, que são os nossos painéis de mensagens variáveis, nós temos 12 ao longo do trecho, né, e ficam passando as mensagens: nunca dirija cansado, não dê carona ao sono. A gente tem algumas outras palestras que são realizadas por profissionais nossos da CART, profissionais de segurança. Além disso, 30 mil panfletos são distribuídos nas praças de pedágio, também abordando e relacionando ao tema. E, além disso, a gente tem as campanhas de saúde e cidadania, que são realizadas ao longo de todo o ano. No SEST Senat de Bauru, motoristas de transporte coletivo participam de um curso de atualização. Entre os conteúdos estão o Código de Trânsito Brasileiro e os artigos que regulamentam o descanso para os profissionais. Orientação, né, que prevê o próprio artigo 67A, que fala que ele tem que ter o repouso. Então, se ele vai até São Paulo, ele tem 4 horas, então nesse período ele tem que descansar 30 minutos. Se for aí, no período de trabalho, ele tem que lembrar que ele tem que ter 11 horas de descanso no período de 24 horas do dia, né? Motorista de ônibus há 5 anos, Renan sabe bem da importância que é estar com sono em dia. É que nem eu falo, a gente não é de ferro, nós não somos mecânicos, né? Nós somos humanos. Então, assim, a gente tem que ter o nosso psicológico bem, a gente tem que ter o nosso corpo bem, justamente para poder seguir viagem, prosseguir. Isso é o mais importante, porque, cara, a gente está transportando vidas. Agora as notícias da Câmara Municipal. Os vereadores aprovaram ontem, em sessão ordinária e extraordinária, o reajuste concedido pela Prefeitura aos servidores municipais. E no intervalo da sessão, um grupo de legisladores se reuniu com o presidente da FAMESP, Antônio Rúgulo Júnior, e o diretor da maternidade, Santa Isabel, para discutir o caso de uma gestante que morreu logo depois de dar à luz na semana passada. Rúgulo explicou que a maternidade segue as recomendações da Organização Mundial de Saúde sobre a definição do parto mais adequado para cada gestante. Ainda assim, o caso vai ser analisado pela Comissão de Ética do Hospital. A Comissão de Saúde da Câmara também se comprometeu a acompanhar a situação. No próximo bloco, a gente conversa sobre o aumento na procura do serviço oferecido pelo Centro de Valorização da Vida. Vamos receber o vice-coordenador do CVV de Bauru, Luiz Antônio Ramos. Voltamos num instante só. Estamos de volta e a gente fala de um tema delicado que tem repercutido bastante nos últimos dias entre os jovens: suicídio. Desde que estreou a série Os 13 Porquês no canal de vídeo sob demanda Netflix, o Centro de Valorização da Vida registrou um aumento de cerca de 400% no número de e-mails recebidos. A série fala sobre bullying sofrido por uma jovem que acaba cometendo suicídio. Aqui em Bauru, a procura pelo serviço também aumentou e sobre esse assunto a gente conversa com o vice-coordenador do CVV, o Luiz Antônio Ramos. Luiz, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Luiz, aqui o aumento na procura pelo serviço também foi por e-mail e vocês observaram que foi nessas últimas semanas. E essas pessoas que buscam um auxílio por e-mail são pessoas que já chegaram a falar em se suicidar, ou são pessoas que procuram o serviço mais para desabafar, buscar uma palavra de apoio? Aqui em Bauru, CVV nacional, a gente teve um aumento aí em torno de 6 vezes o aumento de procura, né, desse serviço nosso. Chegando a uma média de 300 atendimentos diários, tá? A gente, depois que a série começou a passar na televisão, houve um aumento não só dos e-mails, né, onde em alguns casos até a pessoa cita a série, né, se identificando muitas vezes com o problema, e a gente também já reparou que até para o telefone, né, e o Skype também aumentou. Mas como a gente ainda não fechou o relatório mensal, a gente ainda não tem esse número, mas provavelmente mês que vem a gente já tem uma boa ideia de quanto que isso aumentou. Né? Então, tem uma relação com a série? Esse número, consequentemente, foi de jovens que buscaram o serviço? Teve bastante jovem que procurou o CVV porque se identificou com a série, com os problemas que a personagem passa. O importante disso tudo é a divulgação do trabalho do CVV, né? Que seria aí um primeiro passo para essa pessoa procurar uma ajuda, né? Para não chegar ao ponto do suicídio. A A série trata de um tema bastante sensível e comum nessa fase, que é a questão
do bullying e muitas vezes as famílias, pelos relatos que esses jovens levam até vocês, as famílias acabam negligenciando, não percebendo, e seria importante que elas ficassem atentas porque não são todos os jovens que vão procurar ajuda, né? As emoções, os sentimentos que os jovens, as pessoas passam para a gente nos atendimentos é muito próximo do que a gente viu na série, né? A gente vê muito caso de bullying, muita solidão, muito sofrimento, dificuldade em relacionamento com os pais, né? E o que acontece é que a família às vezes não identifica o problema, né? E às vezes a pessoa trata isso como um problema passageiro, né? A própria depressão, que é uma doença, considerada uma doença, é tratada muitas vezes como uma doença passageira que uma hora passa, né? E a gente sabe que não é assim. No caso do jovem, como se fosse uma fase. Muitas vezes é tratado como uma fase. Vai passar quando terminar a adolescência e tal. E a gente vê que isso se estende por mais anos, né? Não fica só nessa fase da adolescência. E esses jovens, quando procuram, eles chegam a falar que consideraram, pensaram em cometer o suicídio, ou eles buscam mais desabafar, procurar essa voz de interlocução que eles acabam não encontrando dentro de casa? Existe um tempo onde ele vai se sentir à vontade para falar, né? Porque isso é um assunto muito polêmico e ainda considerado como um tabu. Então, o mesmo jovem que está pensando, às vezes ele demora um tempo até ele se sentir confortável, confiante, né, para poder falar, porque não é um assunto que ele não vai conversar com qualquer um. Então, muitas vezes a gente identifica o problema, a gente identifica a situação que ele está passando, e outras vezes eles falam mesmo, que já procuraram, já tentaram, ou estão pensando, né, e a gente tenta acolher essa pessoa que está ligando, para que pelo menos naquela hora ela mude de ideia ou siga o seu caminho aí tranquilo. Para esse jovem que está passando por um momento conturbado, essa orientação, buscar ajuda, buscar uma pessoa com quem conversar? É muito importante. O CVV, ele não diz o que a pessoa tem que fazer, né? Porque o nosso serviço basicamente é ouvir a pessoa, né? Com esse desabafo, a gente entende que essa pessoa vai aliviar os sentimentos, vai às vezes colocar mais em ordem o que ela está pensando, os seus pensamentos, consegue concatenar as ideias para que possa procurar um serviço especializado, né, junto, às vezes até a família também procura para saber como lidar com isso. Surgiu também, Luiz, recentemente, uma relação entre tentativas de suicídio entre jovens e um jogo macabro que dá ordens por redes sociais para que as pessoas cumpram tarefas. E uma dessas tarefas seria cometer o suicídio. Já chegou algum relato parecido para vocês de jovem que tenha se interessado por esse jogo? E nesse caso, a abordagem é a mesma ou a abordagem seria diferenciada? Com relação à série, alguns jovens já falaram que assistiram e tal. Com relação ao jogo, até o momento não, né? E o que a gente vê é que os problemas que são passados na série, os adolescentes, as pessoas, enfim, que ligam, elas se identificam muitas vezes com aquilo, né? Então ela se vê muitas vezes naquela situação que a protagonista da série passou, e se ela está procurando ajuda, já é uma boa coisa, né? Porque a intenção nossa, ouvindo, acolhendo a pessoa, é justamente para que ela não chegue nesse ponto. E o CVV só funciona, só trabalha porque ele é feito por voluntários, e a gente soube que vocês estão com mais uma turma de voluntários em formação. A ideia é que o serviço seja ampliado na cidade? Isso mesmo, a gente está mais ou menos na metade do curso, tá? A gente tem hoje cerca de 23 pessoas fazendo esse curso, e a gente está contando que a gente forme essas 23 aí, porque o CVV precisa muito dos voluntários, né? Hoje a gente trabalha das 7 às 23 horas. Né? 7 da manhã às 11 da noite. Exatamente. Cobre todo esse período. Isso, de segunda a domingo. Né? E a gente tem um sonho aí de implantar o 24 horas. Né? E para isso a gente precisa de gente para trabalhar, porque o CVV, além desse trabalho do plantão que a gente faz, existe uma série de outros trabalhos que a gente também faz, né, com divulgação na comunidade, palestras, eventos, que a gente precisa de gente trabalhando com a gente.
Então vamos divulgar aí os canais de contato do CVV pelo telefone, o DDD 14 é o 3222-4111, também o contato por e-mail pelo bauru@cvv.org.br e tem mais um contato também, né, Luiz? Isso, a gente também tem o 141, que é o custo de uma ligação local que atende toda a região de Bauru. 141, isso. A gente também tem através do site, que é www.cvv.org.br. Lá a gente tem o atendimento via Skype, e-mail e chat. Tá certo. Okay? Muito obrigada por sua presença aqui. Nós é que agradecemos. E depois do intervalo a gente mostra o sonho de dezenas de garotos de se tornarem jogadores de futebol. Eles colocaram o talento à prova na expectativa de fazer parte das categorias de base do Noroeste. Voltamos num instante só. A Fundação para o Desenvolvimento da Unesp está com inscrições abertas até dia 23 de abril para a seleção de bolsistas que vão capacitar empresas para o comércio exterior. São 7 vagas com bolsa de R$ 3.000, mais ajuda mensal de R$ 800 para deslocamento e alimentação. Os candidatos devem ter disponibilidade para atuar em Bauru, Botucatu, Jaú, Marília e outras cidades da região. Também precisam ser graduados em comércio exterior, administração, relações internacionais, logística ou engenharia de produção. O comunicado completo está disponível no endereço que você vê aí no seu vídeo e os interessados devem encaminhar currículos para a Unidade de Recursos Humanos da Fundunesp pelo e-mail rh@fundunesp.unesp.br. Mais informações pelo telefone DDD 11 3474 5301. O sol deve predominar na maior parte do estado amanhã. Apenas nas faixas Nordeste e Leste pode chover fraco. Em Bauru não tem previsão de chuvas para esta quarta-feira. Agora a umidade do ar é de 58%. Os ventos são de brisa, 10 km por hora. Hoje, no início do dia, fez 16 graus. À tarde, a temperatura subiu para 27. Amanhã, os termômetros devem ir dos 16 de novo aos 26 graus. Com a temperatura mais amena, a campanha do agasalho já está em busca de doações para amparar quem precisa. As informações com o repórter Murilo Barbosa. Neste ano, a meta da campanha do agasalho é arrecadar 5.000 cobertores e 150.000 peças de roupa. A sua colaboração é fundamental para alcançar esse objetivo e ajudar a quem precisa. Sobre esse assunto, eu converso com Lázara Gazeta, que é presidente do Fundo Social de Solidariedade de Bauru. Lázara, o inverno chega daqui a alguns meses, mas a campanha do agasalho já está a todo vapor. Por que vocês resolveram começar esse trabalho mais cedo este ano? Bom, na verdade, nós iniciamos a campanha agora em 2017, um pouquinho antecipado, mesmo porque as estações do ano estão meio fora, né, de data. E assim que o inverno realmente chegar, nós estejamos preparados para dar um pouquinho mais de conforto às pessoas que mais necessitam. A arrecadação é só de cobertores e roupas ou tem outros itens também? Bom, nós vamos estar arrecadando esse ano 150.000 peças de agasalhos em bom estado de conservação. Temos uma meta de 5.000 cobertores, mas esse ano também nós estamos solicitando calçados, mas calçados de inverno e em bom estado para que a pessoa possa usar de imediato. Quem tiver interesse em ajudar, onde podem ser feitas as doações? Bom, nós temos espalhado em todos os 4 cantos da cidade diversas caixas. Elas estão nas redes bancárias, nas redes de supermercado, na prefeitura, nas secretarias municipais. Então, assim, nós temos caixas espalhadas em todos os cantos da cidade. Então, não é por falta de local para as pessoas doarem que a gente não vai estar colaborando. Lázara, muito obrigado pelas informações. Lembrando também que empresas interessadas em ajudar a campanha do agasalho podem entrar em contato com a Secretaria de Bem-Estar Social para se tornarem pontos de arrecadação. O telefone é o 3227-3510. Murilo Barbosa para o Unesp Notícias. Quantos meninos não sonham em ser jogador de futebol? Pelo menos 50 deles deram um pontapé inicial aqui no Noroeste. Eles participaram de uma seletiva para tentar uma vaga nas categorias de base do time. Este garoto tem 12 anos e carrega o nome de uma estrela do futebol nacional.
Ronaldo. Ele veio de Duartina, a 50 quilômetros de Bauru, para tentar uma vaga nas categorias de base do Noroeste. O sonho é ser jogador de futebol, e a velocidade e o drible são os trunfos do meio-campista. O futebol é vida pra mim, né? Na cidade, onde tem jogo, eu vou jogar. O sonho do Ronaldo é jogar no Santos. O ídolo dele é uma das estrelas do clube. O Lucas Lima. Por quê? Porque eu jogo da posição dele e ele joga muito. O pai do menino incentiva o interesse do filho pelo esporte e apoia o pequeno atleta. Ele tá no caminho certo aí, né? Vamos ver agora, né? O crescimento dele, né? Ele desenvolver bem para isso, né? Então vamos acreditar nele, né? Ele tem potencial, sim. Além do Ronaldo, outros 50 meninos vieram à seleção de talentos. Garotos de 12 e 13 anos que, apesar da pouca idade, alimentam um grande sonho. Para avaliar as habilidades e o potencial de cada um, o treinador das categorias fica atento a cada movimento dentro do campo. Muitos garotos que vieram hoje, tudo das escolinhas de Bauru, né? Alguns também de fora, e o nível não tá tão abaixo que a gente esperava não, cara. O nível tá bem legal. A peneira para as categorias de base do Noroeste não fazia parte da programação oficial do clube, mas foi organizada para que o time conheça os jogadores e tenha opções de atletas para futuras convocações. Todo pai, toda mãe já tem um sonho que o filho seja jogador de futebol, né? Mas a gente tem uma etapa, né? E a gente não pode queimar a etapa. Eu acho que tudo tem que vir lá de baixo até a gente chegar lá em cima. Mas pela primeira etapa que a gente está avaliando aqui foi muito bom. Diogo tem 13 anos e atua como volante. Ele é tímido para dar entrevistas, mas não esconde o talento quando está em campo. Apesar das poucas palavras, o objetivo é claro. Tentar conseguir a base para jogar e ir em busca do meu sonho de ser jogador. O pai sabe que o caminho para se tornar um grande jogador tem desafios, mas faz questão de incentivar o sonho do filho. Sonhar, acho que todo mundo tem que sonhar. Primeiramente, a gente tem que viver a realidade. Não é fácil para ninguém. O futebol não é uma vida fácil desde o início, até nos grandes times. Mas a gente tem que estar sempre junto e procurar incentivar. O Unesp Notícias fica por aqui. Se você quiser rever e compartilhar o conteúdo desta e de outras edições, acesse o site da TV Unesp ou a página no Facebook. A gente se vê amanhã. Tchau!